Um cordial bom dia a todos. Estamos aqui de volta para fazer uma breve meditação. Existe em algum lugar do mundo, não sei exatamente aonde, mas existe um cemitério e as lápides dão a impressão que só foram sepultadas crianças lá. Porque na lápide tem um nome e tem dizendo que a pessoa viveu 4 anos e meio, 8 anos e meio, né? Assim, bem diferente lá. Então todas as lápides são assim. E um estrangeiro, uma vez, um visitante, perguntou se o cemitério era só de crianças, né? E o responsável pelo cemitério disse que não. Que tem adultos lá, inclusive de 80 anos de idade. E por que então que as lápides constam um período tão curto de vida, né? Viveu 4 anos e meio, viveu 5 anos. E ele explicou que lá eles contam apenas o tempo que a pessoa considera como vida produtiva, como vida com alegria, com satisfação. Ou seja, as pessoas daquela localidade provavelmente tinham vidas muito tristes, né? Ou aparentemente muito tristes. Né? E eu fiquei pensando quando eu ouvi essa história na minha vida. Eu vou fazer 64 anos. Está bem pertinho. E eu fiquei pensando quanto tempo realmente eu vivi. E eu cheguei à conclusão que eu vivi mais de 63 anos. Né? Não pode ser diferente, não tem como ser diferente. Isso quer dizer que eu tive uma vida intensa de alegria, de felicidade constante? Não, não estou falando isso. Mas a vida precisa ser medida em todos os seus sentidos, alegrias e tristezas. E não apenas os momentos ditos alegres. Né? Tem até uma música popular antiga que diz que felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Né? Tem a sua verdade nisso aí, tem um pouco de verdade, né? Mas não é literalmente a verdade. Então a vida é integral, nascer até descansar, né? Até fechar os olhos, até morrer, né? Como se diz no linguajar mais natural. E você? Quantos anos você viveu até agora? Quanto tempo você tem de vida, né? Quanto tempo você tem de que possa registrar na sua lápide? Eu espero sinceramente que na minha lápide coloque a minha idade real, os anos que eu vivi, e não tenha assim nenhum resumo. Até porque a vida não tem resumo, né? A vida é cotidiana, é diária, né? Todos os dias você vive aquele dia e só aquele dia. Eu não tenho um ontem, não existe ontem. Eu tenho um passado, claro que eu tenho um passado, eu tenho uma história, lógico que eu tenho uma história, mas eu não consigo viver ontem. Eu até lembro, eu até volto um pouco ao passado às vezes, mas não existe. O passado não existe. Eu tenho um futuro, além da expectativa da vida eterna, de ser conduzido para o céu, ninguém sabe o amanhã. Nós sabemos que a eternidade, né? O porvir no sentido espiritual da palavra, né? Religioso, a visão de Deus. Mas o amanhã físico ninguém sabe. Então eu preciso viver o hoje. Você precisa viver o hoje, né? Cada um de nós temos essa obrigação, essa responsabilidade de viver o momento que Deus nos concede. E é por isso que tem um nome tão interessante, né? Presente. Então viva o seu presente. Esse é o seu presente. E busque, né? Busque ser feliz. Eu vi uma história ontem bem interessante de um homem muito rico, multimilionário, e resolveu viajar com um pregador itinerante. E onde o pregador ia fazer seus sermões, suas reuniões, campais, ou sei lá como fosse, ele ia junto. Ele ficou tão interessado que ele comprou um avião para que essas viagens pudessem ser mais tranquilas, mais rápidas. E ele ia onde o pregador ia. Cidades, países, né? Muitos lugares.
E quando ele chegava em um desses lugares, ele escolhia alguém aleatório na multidão e puxava assunto e fazia uma pergunta bem objetiva: qual é o seu maior sonho? E a pessoa dizia para ele o seu maior sonho. Alguém disse um dia assim: o meu maior sonho é concluir a construção da minha casa. E o que falta? Ele perguntou. Falta isso, isso, aquilo. Quanto custaria isso? Sei lá, 50 mil reais. Então ele fazia um cheque e entregava para a pessoa realizar o seu maior sonho. Ninguém sabia que ele era empresário, ninguém sabia que ele tinha dinheiro, ninguém sabia que ele fazia isso. E mudava de cidade ou de país, ele procurava outra pessoa no meio da multidão e falava, puxava assunto e perguntava: qual é o seu maior sonho? E a pessoa dizia: comprar um carro, né? Uma comodidade para minha família, levar meus filhos para a escola. Quanto é que custa o carro dos seus sonhos? E o cara foi no popular, né? No mais barato. Custa 60 mil reais. E ele fez o cheque e entregou. Realiza o seu grande sonho, seu maior sonho. E ele foi fazendo assim em várias cidades e ninguém sabia, ninguém esperava por isso, né? Não era porque todo mundo ficava esperando ser escolhido, ninguém sabia o que ia acontecer, até porque não divulgava isso. E um dia em uma igreja grande, né? Igreja, uma catedral da vida aí, ele escolheu alguém fora da igreja, lá no portão. E ele foi lá. Era um cidadão vendendo pipoca. E ele deu uma volta assim no carro, olhou o carro, examinou, e o pipoqueiro achou estranho, disse assim: o senhor quer pipoca? E ele disse: não, não quero não. E deu outra olhada, olhar de um lado, olhar do outro, e o pipoqueiro ficou mais assustado ainda. Disse assim: o senhor quer comprar alguma coisa? Ele disse: não, não quero não. Aí ele fez a pergunta: qual é o seu maior sonho? E o pipoqueiro disse assim: vender pipoca. Eu vim aqui para vender pipoca. Eu estou falando no seu maior sonho de verdade. Ele disse: rapaz, para de encher meu saco. Eu estou aqui vendendo pipoca. Vocês são dessa igreja aí, querem me converter, mas eu vim aqui só vender pipoca. Eu não quero nada. Não quero ser cristão, não quero ser religioso, não quero ser crente, não quero nada. Ele disse: mas você não tem um grande sonho da vida, o maior sonho? Aí o pipoqueiro pensou e disse assim: rapaz, para você parar de encher o meu saco, se eu tivesse duas rodas para botar nesse carrinho aqui, que as rodas estão furadas, dá um maior trabalho, passa uma força para carregar até aqui. Se eu tivesse duas rodas para esse carro aqui, tava bom demais para mim. Quanto custa duas rodas? Aí ele falou lá, sei lá, 300 reais, 400 reais. E ele fez o cheque e entregou para ele. Pronto, realiza o seu sonho. O pipoqueiro olhou pro cheque, estranhou e disse assim: quer dizer que se eu pedisse outra coisa, você daria? Ele disse: claro. Se eu tivesse pedido outra coisa, você daria? Ele disse: claro que daria. Pois eu quero um caminhão. Ele disse: não, o seu tempo passou. O seu sonho era apenas duas rodas para o seu carrinho. O seu maior sonho. E esse eu realizei. Interessante isso, né? Então, que cada um de nós possamos pensar no nosso presente, no nosso sonho e na oportunidade de realizar esse sonho. Pode ser que seja hoje a realização do seu sonho. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a gente possa fazer do nosso maior sonho um presente e a oportunidade que Deus está dando hoje para você e para mim, hoje e agora, é de realizá-lo. Faça isso. Deus abençoe a todos.